O senhor tá mutado. Podem me xingar mesmo. Burro. Tava mutado. Desmutei. Ouvindo? Sim, sim. Beleza. Pronto. Bem, vamos lá. Tá sendo gravado. Vou fechar a porta aqui. Todo o escritório. E vou apresentar para vocês o primeiro capítulo. Conversamos muito na semana passada. E saindo daqui eu tenho uma reunião direto. Quem tiver... eu vou ter uma reunião da Olimpíada a nível superior de Química. Exatamente às 3h15. Começa às 3 horas, falei que vou entrar às 3h10. Até dar tchau para vocês e tudo mais. Quem tiver interesse, é só me procurar, tá? Acho uma ótima oportunidade, sim. Bem, senhores, vocês estão me vendo aí em 2 planos de fundo. Show de bola. E nós vamos começar a estudar hoje a ideia e o estudo exatamente completo sobre gases ideais, tá? Na verdade, o estudo sobre gases, tá bom? Bem, isso no mundo inteiro acontece, né? No mundo inteiro acontece quando a gente vai estudar termodinâmica, começar pelos gases, né? Eu cheguei a comentar alguma coisa na semana passada, exatamente sobre a tia Cocota, aquela que apresenta para vocês exatamente o estado sólido, líquido, gasoso. O gás apresenta propriedades assim que são mais fáceis de serem dimensionadas, de serem calculadas, como, por exemplo, o processo de contração, de expansão de um gás, enfim. E aí a gente mexe exatamente com uma, uma série de fatores de propriedades dos quais faz com que o gás, em comparação a um sólido, em um líquido, e muito mais em comparação a um sólido, você tenha características de, principalmente, eu quero expandir a minha massa gasosa e eu consigo comentar, falar sobre gases exatamente falando, calculando a sua massa a partir de um determinado volume, a uma pressão, ou seja, a uma região em que ele esteja e a uma temperatura. Diante disso, diante do fato de eu ter uma pressão determinada aonde eu estou fazendo, percebam o que eu estou falando. Quando eu falo em pressão, tem um aluno aí que me perguntou a diferença entre gás e, e vapor, né? Eu vou repetir isso, tá? Bem, percebam que eu estou falando para vocês. Quando eu falo exatamente da pressão, eu estou falando do local. Quando eu falo da temperatura, eu estou falando da temperatura do ambiente. São essas duas referências que eu apresento para vocês, tá? Os gases, e esse ano eu vou apresentar a equação do virial para vocês. Os gases, eles têm exatamente uma evolução histórica absurda. Porque você tem aí um histórico de aproximadamente, quase 200 anos para determinarmos o estudo final, que foi através de Clausius-Clapeyron, que é PV-NRT. Eu falo isso para todas as turmas ao longo dos anos em que eu apresento isso, e como foi me apresentada essa equação, é uma equação muito perfeita. É uma equação muito, muito ideal, porque você tem, e cheguei a falar isso para os senhores, você tem PV, NRT, uma equação do primeiro grau para pressão, volume e temperatura, e é muito importante observarmos uma coisa. Eu sei, e eu também, assim,
eu me interrogo muito nos meus estudos, enfim, desculpe aqui a zona, porque isso aqui está uma zona. Eu ontem eu estava dando uma lida, né? Assim, é sempre importante dar uma lida para tentar dar a melhor aula para vocês. E eu achei uma passagem muito interessante no Castelã, que ele disse o seguinte: ele quis dizer o seguinte, só que não foi com essas palavras, né? O que o outro livro que me perguntaram, esse aí que eu acho fabuloso, ele conversa com você. Mas ele quis dizer para vocês, ele quis dizer o seguinte para mim: Grilo, preste atenção. Quando eu falo de pressão, volume e temperatura, não fica somente focado no gás, não. Isso aqui está uma certa pressão, volume e temperatura. O meu ventilador está uma certa pressão, volume e temperatura. Opa, é para cá. Oh, ali, ali. Oh, olha lá, para cá. Pressão, volume e temperatura. Tá? Então, assim, o que sente a maior? O que tem a maior sensibilidade quanto a isso é o gás. Por isso, e acredito que eu cheguei a falar com você, bem, que começou exatamente pelo estudo dos gases, pelo fato de ser de graça. Eu tenho essa massa gasosa dentro do escritório grátis. Grátis para mim. Se eu for lá embaixo, é o quinto andar aqui, se eu for lá embaixo, eu tenho uma massa gasosa maior, porque está aberto, na portaria, né? Muito maior, porque está uma região, uma área muito mais aberta, e o volume, desculpa, e o gás ocupa exatamente o volume de um determinado recipiente. E já dizia Evangelista Torricelli em uma frase célebre dele: a natureza tem horror a vácuo. Olha, não vai ali no canto da sala, não, porque não tem ar. Se não tem ar, não tem 20,9% de oxigênio. Não vai ali, não, porque senão você vai morrer. Aí vem aquela besta do Galvão Bueno, né? Pegou o vácuo do outro. Não pegou porra nenhuma, pegou uma resistência de ar menor. Né? Pegou uma resistência de ar atmosférico menor. Beleza. Bem, essa brincadeira exatamente do estudo dos gases começou exatamente a partir da atomística. Em metade do século XVI, em 1560 63, eu vou chutar aqui, tá? 1580, 1550, 1555, 1556, acho. Bem, eu vou deixar isso aqui. Através de um cara chamado Robert Boyle, um dos pais da atomística. E percebam o seguinte, eu acho realmente bastante interessante isso, porque toda vez que nós estudamos qualquer parte da química, quando você estuda soluções, quando você estuda a parte de quantitativa, quando você estuda uma massa exatamente num plano inclinado, ou seja, para qualquer área, você, na verdade, está estudando a menor partícula, a menor parte da matéria, que trata-se do átomo. E ele, obviamente, ele sabia, porque já tinha, obviamente, esse estudo, e somente em 1800 e pouco, e vocês vão ver com Fábio Ribeiro, não, vocês vão ver comigo em equilíbrio de fases, a equação de Antoine e a equação de Clausius-Clapeyron, em que você tem a relação da pressão com a temperatura e a variação da energia da entalpia, da quantidade de calor à pressão constante. Tudo começa exatamente pela atomística. Boyle não foi diferente. Então ele fez diversos experimentos e, obviamente, o que faltava naquela época era uma matemática mais rebuscada. Isso me ajuda muito, né? O fator histórico me ajuda muito a sintonizar as coisas. Newton começou a desenvolver os seus experimentos 100 anos depois. É quando você teve aí a matemática derivativa, a integral, a derivada. Então, ora, Robert Boyle, e na verdade foram dois, né? Boyle e Edmé Mariotte. Edmé Mariotte, ele era um padre. Mariotte. Lembra desses dois T's aqui, ó? Foram duas pessoas
que neste mesmo período chegaram à mesma conclusão. E naquela época, ninguém mandava artigo para o outro, um paper para o outro para avaliar se ele aceita ou não. Pô, um cara lá da França, um cara lá da Inglaterra, era França e Inglaterra também. Já naquela época já era uma guerra. Guerra dos 100 anos, né? Era França e Inglaterra, essa brincadeira. Bem, eles chegaram à mesma conclusão. E qual foi a conclusão? Que uma temperatura... E lembrem desses dois T's aqui, ó. A temperatura constante, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Naquela época, você já tinha um estudo, mais ou menos, do logaritmo. Então, obviamente, que se um é inversamente proporcional ao outro, eu posso colocar o seguinte: P vezes V é igual a uma constante. Se o volume está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. P vezes, desculpa, é igual a constante que divide pelo volume, ou seja, a pressão é igual a 1 sobre volume vezes K. Então eu posso plotar dois gráficos. Um é P sobre V, e aí eu vejo exatamente o comportamento. Ao longo do volume, desculpa, o volume diminui a partir do momento em que automaticamente a pressão aumenta. É essa a ideia. Se eu fizer um gráfico, e vou fazer um gráfico aqui em azul, exatamente aqui em cima, entre a pressão, é azul com a tinta vermelha. Pressão com o inverso do volume, eu vou ter exatamente essa característica aqui. Tô pensando em outra coisa aqui. Você tem isso aqui. Não queria chegar a esse ponto agora, não, mas vamos embora. Chega. Você tem isso aqui. Tá, tudo bem. Não, não é assim, não. Você tem isso aqui. Desculpa. E todos eles, e todas essas curvas, curvas, sim, todas essas curvas, elas foram determinadas, eu estava pensando em outra coisa, foram determinadas a diferentes gases provenientes do ar atmosférico, do qual você já fazia separação. E eles tinham o mesmo comportamento. Quase 100 anos se passaram. Outros dois estudaram, que foi Charles. Alguns livros colocam exatamente separados. Eu juntei. Alguns livros colocam separados, outros colocam juntos. Um coloca exatamente para Charles, outro Charles e Gay-Lussac. E aqui é uma história bem bacana, porque Charles ele determinou o estudo após Lussac. E ele, sabendo exatamente sobre os estudos de Lussac, ele virou e falou para a academia, na época, parisiense e inglesa, de que deveria colocar também o nome de Gay-Lussac, como mérito. Né? Isso tem uma diferença só de 3 anos. Bem, 3 anos para a ciência é uma eternidade, né? Imagina que daqui a 3 anos eu chego a uma conclusão que um cara já tinha feito. Hoje, realmente, é uma velocidade da luz. Pô, 3 anos depois, depois de 3 anos que você foi perceber isso? Naquela época, não. Né? A informação já era escassa. Então, o que ele determinou? Que a pressão constante, o que eles observaram? Que o volume
é diretamente proporcional à temperatura. Se eu tirar exatamente a ideia da proporcionalidade e colocar a igualdade, ora, para todo volume eu tenho uma temperatura. Isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. Uma pessoa mal educada querendo me ligar, mas ela não sabe que eu estou dando aula. Isso aqui é complicado. Porque a unidade de volume, se for volume molar, é litro por mol. Se for... se eu colocar exatamente... litro por mol, porque, na verdade, litro não está no sistema internacional. Eu posso colocar metro cúbico por mol, né? Beleza. Tem uma outra coisa interessante que é a seguinte também. Eu igualar uma unidade de volume por uma unidade de temperatura é um tanto quanto diferente, mas era exatamente o que os gases apresentavam. Então, você tem exatamente uma relação do volume com a temperatura e alguns anos depois, quase 200 anos depois, não, 150 anos depois, um homem chamado William Thomson, vulgarmente conhecido como Lord Kelvin, condecorado pela rainha da Inglaterra, volume com a temperatura, desculpa, temperatura, volume. Ele percebeu exatamente, obviamente, como é linear, primeiro grau, você tinha exatamente essas curvas aqui. E o que fez Lord Kelvin? William Thomson, ele qual é o nome disso? Ele aproximou isso aqui, né? Ele fez um estudo e fez uma aproximação e viu que esse ponto aqui correspondia, se eu colocar aqui em graus Celsius, menos 273,15 graus Celsius, o que corresponde a exatamente a temperatura impossível de ser alcançada, que é o zero absoluto. E isso tem uma passagem muito interessante no livro deixa eu colocar aqui vocês, no livro do Atkins, que é o seguinte, que as leis da termodinâmica, tá vendo? Como é meramente impossível eu falar de gases e não mencionar termodinâmica e vice-versa, é meramente impossível um estudo desse em que eles nem imaginavam que tinha uma terceira lei da termodinâmica aqui. Ou seja, Atkins coloca exatamente o fato de que não há uma sequência lógica da aplicabilidade da aplicabilidade e quando essas leis elas foram anunciadas. Na verdade, a segunda lei ela foi a primeira lei anunciada. 30 anos depois, foi aceita a primeira lei. E aí, para completar a primeira lei, houve a necessidade do zero absoluto. Eu digo o seguinte, as três leis da termodinâmica trata-se exatamente igual aos três mosqueteiros. Não são três mosqueteiros, são 4 leis. É a mesma coisa. São 4 mosqueteiros. Então, a terceira lei veio completar exatamente a segunda lei e a lei zero veio completar exatamente a primeira lei. Está aqui. É meramente impossível você chegar ao zero absoluto. Hoje nós estamos na casa de 10 elevado a menos 17. Tá aí, eu sempre digo o seguinte, uma das grandes e eu vou morrer porque eu acredito que eu não vá ver isso. Uma das grandes... Bem, isso aqui é impossível, isso aqui ninguém vai chegar. É meramente impossível você chegar ao zero absoluto e hoje está na casa de 10 elevado a menos 17 ou menos 18, tá? 0,000 e vem o número, isso aqui não é zero. Na nossa conta corrente é, né? Bem, beleza. A partir disso, a outra coisa que eu acho que a gente não vai ver, trata-se... A gente teve essa semana um avanço na tecnologia absurdo, né? Só que a gente está exatamente
com a ideia aí das Olimpíadas e com a pandemia, que foi realmente a corrida junto ao espaço, né? O cara realmente mandou ver lá o bilionário inglês lá, né? E isso vai ser corriqueiro. Outra coisa que eu acho impossível é exatamente a transferência de elétrons de um lugar a outro. É que nem os antigos seriados, o túnel do tempo. Você sai de um lugar, eu vou sair daqui e vou lá para a casa da minha namorada. Pronto. Vou entrar dentro de uma câmera, os meus átomos eles vão ser todos regenerados e automaticamente eu tenho lá novamente um túnel, um elevador que eu vou sair de lá. Isso é uma vontade do ser humano, né? Eu não consigo ler o que vocês botam aí, não, tá? Beleza. Bem, a partir disso tem uma série de fatores, que obviamente que eu não vou entrar. Trata-se de um cunho físico, eu acho super interessante, que trata-se exatamente, por exemplo, do estudo das escalas termométricas, né? E aí você tem 4 escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine. A Rankine é o absoluto da Fahrenheit. O Kelvin a escala Kelvin, desculpa, é o absoluto da escala Celsius. Bem, quase 100 anos novamente se passaram e aí nós Professor, tivemos... Pois não. mas o que exatamente quer dizer isso? Você dizer que a escala Fahrenheit é a escala absoluta da escala Celsius. Não, eu não Que falei isso isso? não, Linda. Eu não falei isso não. Falei o contrário, mas eu entendi o que você quis Desculpa. dizer. Não, que isso, querido. Eu disse o seguinte, que a escala absoluta a escala Kelvin é a absoluta da escala Kelvin, a escala Kelvin é a escala absoluta do Celsius, a escala Rankine, que não é muito utilizada, poucas pessoas sabem aqui do Ocidente, ela é uma escala inglesa, ela é a absoluta da escala Fahrenheit. Bem, o negócio é o seguinte. Isso aconteceu muito meados do século XX. Né? Assim, realmente é meados do século XX, antes de 1960, 15 anos depois nasce o grilo. Então é o seguinte, porque tudo era uma zona. Tudo era uma zona. Bem, eu acho que entendi a sua pergunta assim. Por homenagem a esse homem aqui, por ter descoberto esse número de casas aqui, menos 273,15, ele colocou exatamente, vamos simbolizar isso como zero absoluto. É exatamente isso. É a mesma coisa. Quem perguntou, por gentileza? A Márdia. Ah, Márdia. Márdia, é a mesma coisa eu falar assim para você. Márdia, por gentileza, você está ao nível do mar? Onde você mora? Desculpa. Eu moro em Nilo York, também conhecida como Nilópolis. Nilópolis, show. Nilo Você York. tá tá legal. Você mora ao nível do mar. Eu vou falar assim, eu não sou louco. Louco não é loucura. Mas eu vou passar como prepotente. Imagina a primeira aula do grilo aqui. Bem, dona Márdia Alcântara, que sorriso bacana, legal. Poxa, você está a uma pressão de 101.325 Pascal ou 1,01325 quilopascal. Você vai falar assim, esse cara é louco, 1,0135 vezes 10 elevado à quinta Pascal, 101.325 quilopascal. Esse cara é louco ou ele quer aparecer? Por que eu... Bem, errado eu não tô. Querer aparecer pode ser, interpretação sua. Eu também acho que sim. Quando eu falo para você, gente, quando eu falo para vocês, galera, ó, ao nível do mar, 101.325. Porra, eu não vou falar isso. Por mais que eu não esteja errado, eu vou falar uma atmosfera. E por que eu não falo 101.325? Alguém sabe por quê? Por que você não fala? Por que você fala um ATM? Tem a ver isso com a pergunta dela. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Não, né? Por que você não fala? Por que você usa um ATM direto? Desde quando você nasceu?
Um ATM, um ATM. Todo professor de segundo grau apresentou para você. Parece que é a única unidade de pressão nessa porra. A atmosfera. Por quê? Por dois Porque... motivos, eu imagino. Por convenção e porque um é igual ao outro. Não. Por convenção, ok. Bem, convenção nossa, não no sistema internacional. O evangelista Torricelli não falou lá um ATM. Ele falou 760 milímetros de mercúrio. Por convenção, nós do Ocidente. Sabe por quê? Para que a gente vai mexer com tanta casa? Para que a gente vai falar? E você virar e falar, não, a pressão não é 101 A. Pô, tu é doido? Tu vai botar isso nos seus cálculos? 101,325? Ah, coloca 100 mil. Pronto. Na verdade, isso aqui é menor do que um ATM. É porque é um número de casas absurdo. É a mesma coisa eu ficar toda hora falando aqui e eu aprendi na minha defesa de dissertação de mestrado. Quando eu fui fazer a apresentação, e aí eu fiz a apresentação e tudo mais, aí tem exatamente o processo total de sudorese. Você soa que nem um cabrito, né? Você soa, porra. Aí começam as perguntas. Aí a última pergunta que eu nunca mais esqueci do professor Roberto Carvalho, ele virou e falou, Grilo, você é um cara realmente cirúrgico. Falei, pois não, professor, por quê? Ah, o pessoal riu e tudo mais, eu também ri, pô, legal. Vamos rir também, tudo bem, mas eu entendi, hoje eu ri, claro, tá nervoso naquela hora. Aí eu falei, pô, mas por que, professor? Pô, você coloca 273,15 em tudo. Porra, você realmente foi cirúrgico? Eu não fui cirúrgico. É a mesma coisa, linda. É a mesma coisa 101, 325, é a mesma coisa menos 273,5. Vamos chamar esse cara todo aqui de zero absoluto. É rápido. A informação você já sabe. Porque vem automaticamente na sua cabeça que Kelvin está relacionado por uma questão de convenção, sim, puxar exatamente para o grau Celsius, grau Celsius mais 273. Mas, Grilo, você tem aqui exatamente, eu posso fazer uma relação, passar de Fahrenheit para Kelvin, de Rankine para Celsius? Sim, eu posso. Mas os países lá do norte, lá para cima, Estados Unidos, ingleses, utilizam essa parte de baixo, a gente utiliza essa parte de cima. Beleza. Mas quando o comércio, quando as pessoas sentam, os governantes sentam, os ministros de economia sentam, bem, que eu não sei se eles sabem, unidade e tudo mais, quando eles sentam para falar sobre petróleo, ele vai falar galão por galão. E galão é exatamente uma coisa unitária, uma coisa única, um volume único. Houve a necessidade de você colocar tudo universal. Isso aconteceu de 1960 para cá. Foi ontem, 15 anos depois nasceu o Grilo. 1960 era muito pouco usado o mol. Mol, não carbono 12. O mol, o termo mol. Um mol de polímero. Eu quero calcular um mol de polímero aqui nesse saco plástico. Utilizava-se muito porque ainda estava naquela ideia da grama, da massa, o equivalente grama. Vocês utilizavam, não sei se vocês viram isso em analítica, né? A ideia da normalidade, que o alemão está aí. O IME, até o ano passado, deixava a normalidade lá no seu edital. Então, isso foi mudando. Bem, tudo bem, Martin? Tudo ótimo. Show. Bem. E aí, Charles Gay-Lussac, e quando há uma divisão, você coloca exatamente a pressão para esse cara, o volume para esse cara. E você tem a mesma relação, né? Porque se eu falo que a pressão é constante, V é igual a T. Se você fala que o volume é constante, P é igual a T. É uma reta. Então, algumas literaturas juntam. Eu juntei a minha. Eu juntei os dois.
E realmente, no artigo deles, eu não li, até porque você tem que pagar aí no mínimo 130, $140 para você ter acesso limitado. Você tem alguns dias lá. Olha que coisa doida. Você, na verdade, você tem, na verdade, exatamente a junção. O estudo apresenta a junção entre eles. Beleza. Bem, em 1800 e lá vai fumacinha, porque eu estou sem as datas, isso realmente me incomoda. Em 1800 e lá vai fumacinha, você tem exatamente um homem chamado Avogadro. Avogadro, e eu nunca me esqueço, eu nunca vou me esquecer o Robson. Antes exatamente de fechar tudo, né, da Covid chegar no hemisfério sul, no hemisfério, no nosso hemisfério. Que foi exatamente, ainda era presencial. Eu vi a carinha dele, eu falei, olha, número de Avogadro tem unidade. Sério? Eu posso determinar o número de Avogadro através de 5 experimentos. E um homem chamado Amedeo Avogadro determinou, na verdade, não foi ele não, tá? Mas ele tem exatamente escrituras de que ele fez exatamente dois estudos. Primeiro que se você tem dois gases, a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura, dois gases distintos, dentro de um recipiente, a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura, ele vai ter o mesmo número de mol, o mesmo número de moléculas. Como é que eu provo isso? Então, eu tenho aqui a molécula X e a molécula Y. Ora, PVNXRT, PVNYRT. Ora, se eu pegar um e dividir pelo outro, e na verdade, naquela época, a equação não era PVNRT, eu tenho aqui, ó, simplificando, a relação entre NX e NY igual a 1. Eu estou provando que um é igual a outro. Eu estou provando que um eu não. Eu estou apresentando de que um é igual a outro. Show de bola. Porque, na verdade, grilo, essa equação aqui demorou quase 170 anos, velho. Quase 200 anos, 170 e poucos anos. E tinham, obviamente, poucas unidades conhecidas do que nós temos hoje, porra. Naquela época não tinha constante elétrica, a permissividade, vocês que fizeram física 3, 9 vezes 10 elevado à nona, não tem, não tinha. Vamos lá, outra unidade que não tinha. Tinha a equação, a quarta, dizem, né? Richard Feynman coloca e afirma que Newton tem 4 leis, né? A quarta é exatamente a mais fabulosa, que eu também acho que é a da gravitação universal. Eu uso papel higiênico para apagar o quadro, tá? Então é o seguinte, olha o que eu vou apresentar para vocês. Vou apresentar a primeira noção, a primeira apresentação da equação dos gases ideais. Feito todos esses estudos, não só dessas duas duplas, ou desses 4, né, na verdade, desses 4 estudiosos, nós temos a equação combinada, eu estou combinando, eu estou arranjando, eu estou formulando a equação combinada dos gases perfeitos, ideais. Isso é uma perfeição de coisa.
Então eu tenho o seguinte, ora, eu sei que um primeiro grupo de estudo colocou que PV é inversamente proporcional. Um segundo estudo afirma que P e T é diretamente proporcional. Um outro estudo diz o seguinte: se eu tenho mesma pressão, volume e temperatura, eu vou ter o mesmo número de mol. Então, eu tenho que ter um processo diretamente proporcional. Então, no segundo membro, eu tenho que ter o N. Só que naquela época, nós tínhamos em evidência, e prestem atenção, há exatos 47 minutos no início, né? 40 minutos atrás, voltando. Eu disse o seguinte: percebam que toda vez que a gente olha para pressão, volume e temperatura, não olhe somente, mas é normal, lembrarmos diretamente a equação dos gases. Porra, é gás. Não, a gente pode ter para um sólido, a gente pode ser para um líquido, a gente pode ter para uma solução. Para uma solução. Quando você fizer, obviamente, aí você tá um pouquinho doente, né? Você, porra, eu vou fazer Nescau. Vou tomar um Nescau. Puta que pariu. Tem pressão, volume e temperatura. Aí você tá doido, né? Mas é. Porque forma uma solução verdadeira. Um processo espontâneo. Uma variação da energia livre de Gibbs menor do que zero. Ora, é até. E eu estava lendo isso, né? Eu não posso. Eu não posso. Eu me lembro que livro foi um livro antigo. Eu não posso, numa plateia, falar que solução ela é homogênea. Como é que é, Grilo? Porra, para de falar, cara. Puta merda. Você tá me deixando com dúvida. Porra, você tá mostrando para mim que eu não sei nada, mas eu não sei nada. Mas eu não sei nada. Quando eu li isso, eu falei, caralho, maluco, é mesmo. Cara, chega a ser uma solução homogênea, gente. É uma solução. É uma solução, ela tem que ser homogênea. Ah, mas tem heterogênea. Mistura. Caralho. Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, velho. Verdade. Não, é a mistura. Eu quero que a mistura seja homogênea. Eu vou ter uma solução. Eu quero que a minha mistura. Eu vejo que a mistura é heterogênea. Ela não é homogênea, então não é solução. Doideira, não? Então, a primeira apresentação, nós temos NRT. Não foi NR. Foi NK. É o que é, Grilo? NK. Nzão, número de Avogadro. E K, constante de Boltzmann. Eu digo, já li, né? E assim, eu replico grandes estudiosos, né? Feynman é um deles, e aí eu recomendo esses livros do Feynman. Não é caro na Amazon, tá? Eu tô lendo. São 3 séries dele. Feynman foi um grande estudioso, virou um grande palestrante, né? Porque ele fazia exatamente essa brincadeira da ciência com a vida, né? Então, ele brincava com as palavras. Ele ficou milionário exatamente por falar bem, né? E ele diz que isso aqui é uma das a única, né? É a única constante que ele realmente conhece como uma constante pura de energia. E olha que doideira. Qual é a energia? Qual é a unidade da constante de Boltzmann? Joule, não é Joule não, tá? Joule por Kelvin. A cada variação de 1 Kelvin, eu tenho uma energia. E o que é Joule? É trabalho realizado. É Pascal volume. Pascal SI, volume. Metro cúbico, sim, a distância. Metro, metro, metro. Metro, 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 metro cúbico. Metro é no SI. Isso aqui é Joule. É trabalho realizado. Que tanto pode ser um trabalho realizado mecânico, um trabalho elétrico, um trabalho calórico, o que for. E para cada aumento de 1 Kelvin, você tem 1,38
1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joule por Kelvin. Quanto é que é N? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Beleza. O que? Ó a carinha do Robson, por mol. Se você fizer exatamente o produto de um e do outro, você vai ter exatamente um único, a primeira apresentação da equação, da unidade da constante dos gases, 8,314 Pascal metro cúbico, Joule mol Kelvin. Pascal metro cúbico, mol Kelvin. Pronto. Pascal cúbico, mol Kelvin. Ou Joule mol Kelvin. A partir disso aí, o que a gente fez? Vamos utilizar o 0,08206, porque nós utilizamos em ATM litro, mol Kelvin. Tá bom. Então, a primeira representatividade, a minha primeira apresentação da equação combinada dos gases ideais, e quando eu estou combinando, eu vou colocar esse produto NK em evidência. Pressão, volume, temperatura. Eu tenho para um estado 1, olha aonde eu começo a observar as características dos gases. Eu posso comprimir, eu posso expandir, eu posso mudar a temperatura, eu posso mudar de local, eu posso expandir, eu posso comprimir, eu posso diminuir a temperatura, aumentar a temperatura. E eu posso mudar de posição. Não. Isso aqui é constante. É igual. Pelinha, velhinha, pelinha. No segundo grau, você aprendeu de forma errada o famoso piviti povotó. Não é piviti povotó essa porra. Uma coisa que demorou quase 200 anos. Você não vai chamar de piviti povotó, né? Isso aqui é constante para o mesmo gás. Professor. Pois não. Peço perdão por interromper. Não vou te dar perdão. Por favor, não vou te dar perdão. E você pode, por favor. Você viu o quanto eu gosto da aula, né, linda? Então, assim, não peça perdão, não. Vai. Fala. Tá. Então, eu tô seguindo o seu raciocínio. E aí, vê se você concorda comigo. Várias teorias. Teoria não é a melhor palavra, porque teoria já é uma coisa confirmada. Mas, enfim, várias hipóteses já foram. Como é que é? Várias teorias. Eu falei, várias teorias. Eu iria falar, várias teorias já foram propostas. Aí depois eu falei, teoria não é a melhor palavra, porque teoria é uma coisa que já foi confirmada. E aí eu ia falar, várias hipóteses já foram propostas para explicar vários fenômenos. E essas teorias, essas hipóteses, quando foram colocadas à prova experimental, viram que não era isso. E aí, por que. Correto? E aí, por que eu tô falando isso? Porque o senhor está apresentando pra gente manipulações matemáticas, por exemplo, ali quando o senhor falou do número de Avogadro, para mim é difícil porque a gente aprendeu a falar o nome dele errado, né? Errado, Avogadro. Avogado, não, é Avogadro. Vai, fala. O senhor fez a manipulação ali algébrica para provar que seria igual a quantidade de mols. Só que como se provou... Estou falando na época, não estou falando hoje. Hoje em dia a gente tem tecnologia, equipamento, enfim. Mas como isso foi provado experimentalmente? Porque matematicamente a gente fazer manipulações algébricas é muito mais fácil do que a gente realmente provar aquele fenômeno na natureza. O senhor está entendendo a minha consideração? Tô. E aí, o meu questionamento é esse. Tá, vamos lá. Vou te responder agora. Tem alguém copiando? Eu já copiei. Eu também já copiei. Papel. Você falou tanta coisa interessante, mas eu não vou
Senão a gente não sai da matéria. Deixa eu só organizar isso aqui. Tá. Deixa eu só terminar essa parte. É muito bom o que você falou. Muito bom o que você falou. Gostei do que você falou. Quando a gente fala de ciência, a gente tem que realmente ficar muito preocupado, tá? Teoria. Nem toda teoria é provada. Muito bom o que você falou. Tô pensando em tudo que você falou aqui. Eu vou repetir isso aqui, tá? Só um minutinho. Tô pensando no que você falou. Equação combinada dos gases ideais. P1V1, P1, P2V2, P2. É igual a uma constante, que é igual a Pn, Vn, Tn. Isso aqui descreve todo o comportamento de qualquer gás. Sendo que, eu vou te responder, Alcântara, sendo que aqui não gera, como eu estou falando, como eu estou falando de um mesmo gás, não há reação química. Não há reação química. Eu estou falando de um mesmo gás. Eu não gero. Se eu tenho, soluções de mesmo soluto. Água, água. Joguei dentro de um balde. Eu não tenho reação química. Não, porque eu não tenho reação química. Porque eu estou falando do mesmo componente. Tá, legal. Bem, era isso que eu queria falar. Alcântara. Muito bom o que você falou. Alcântara quis dizer o seguinte. Peço licença, Alcântara. Para de me chamar de senhor. Vamos lá. Falou, menor. Olha o respeito. Boa. Vamos lá. Hoje nós temos vários aparelhos dos quais conseguimos tirar várias propriedades de qualquer coisa. Nós podemos hoje, em pleno século XXI, em que está mais do que comprovado, olha o que eu vou falar para vocês, está mais do que comprovado que a nossa ciência está bem adiantada para o nosso período. Eu sei que você não entendeu nada do que eu te falei, mas agora você vai entender. Em menos de 1 ano e meio, um ano e meio é agora, em setembro, porque a Covid nasceu em janeiro, mas chegou ao Brasil em... Bem, não deveria... Bem, não vou entrar no mérito, mas vamos lá. Chegou aqui com o primeiro caso em março. Em menos de 1 mês e meio, nós temos uma vacina. Graças ao homem e graças, obviamente, à tecnologia que a gente tem hoje, que é estúpida. Né? Como eu havia dito, eu adorei dar aula aí, ó. Eu quero dar aula aqui, velho. Quero dar aula aqui, maluco. Prova semana que vem, ó. Semana vamos ter aula presencial pra gente fazer exercício, da gente se ver. A teoria aqui, velho. Aqui, ó. Tá bom. Vamos lá. Hoje nós temos vários equipamentos, Alcântara. Microscópio, quero visualizar microscópio eletrônico de transmissão e microscópio eletrônico de varredura. Eu tenho cromatografia, quando eu falo de soluções líquida e gasosa. E a cromatografia é um equipamento que está desde a minha época como estudante, muitos anos.
Naquela época, como eles faziam medições com gases? E isso veio à tona. Para mim, o grande elo dessa brincadeira toda é Henri Le Chatelier. Vocês já estudaram isso quando fizeram um vestibular. Le Chatelier, muda o equilíbrio químico. É por aí. Para mim, ele foi um grande tchan. Foi um grande capitalista. Le Chatelier, para mim, foi um grande capitalista. Eu quero mais produto. É ali? Então vamos fazer tudo para que o equilíbrio vá para lá. É isso. Dane-se qual é o valor da constante de equilíbrio. Eu quero que se dane. Eu quero que vá para a direita. Pronto. Foi para a direita. Para mim, ele é um grande capitalista. Sem falta na minha aulas. Um grande capitalista. Nenhuma ideologia política aqui, não. Mas vamos lá. Querida, eu vou começar com o Torricelli. Eu vou te responder de forma bem direta e rápida, tá? Você tinha naquela época instrumentos em que a primeira observação científica da matéria ela tinha que ser uma solução. Vinagre, suco de limão já existia naquela época. Vinagre já existia naquela época. As coisas estragavam. Então eram coisas palpáveis, porque eu continuo afirmando, você estudar gases é uma coisa muito difícil porque você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Cadê esse troço? A gente vê pelo pulmão. É isso. Então, os primeiros experimentos dele foi essa brincadeira de que eu tenho um espaço vazio, eu tenho uma solução. Torricelli. Então, essa aqui, ó. Primeiro foi isso. E aí você tem um tubo de ensaio, que vocês usam até hoje. Um tubo de ensaio. E aqui tá em qualquer região. Ele foi aqui. Ele foi a Nilópolis. Ele está aqui no centro da cidade. Ele foi a Botafogo. Se ele fosse a Teresópolis, Petrópolis, seria menor. E ele viu que nessas regiões, 760 milímetros de mercúrio. Mayer. Quem foi Mayer? Foi o médico. Eu estou dizendo que tudo isso que você está... Porra, de onde eles tiraram isso? Onde nasceu o calórico? Foi exatamente numa viagem vindo para a América. E aí tinha um médico. John Mayer. O sobrenome dele é Meyer. E aí ele viu que na embarcação as pessoas brancas ficavam muito morenas. As pessoas muito brancas, com toda licença, a Gabriele, por exemplo, a camisa do Fluminense, sejamos tricolores, muito bem, enfim. Se ela fosse europeia, ela vindo para cá, ele iria olhar para a Gabriela e falar: nossa, você está vermelha? Por que você está vermelha? Sua pressão está bem? Vamos lá, pressão. Você está com febre? Você está quente? Nossa, suas bochechas estão quentes, estão vermelhas. O que aconteceu? Eram as hemácias. Uma temperatura maior. Ele estava saindo de uma temperatura baixa para uma temperatura maior. Vai ver essas mulheres que chegam... não precisa muito. Mulheres ou homens, né? Sentido. Vamos supor, tá chegando uma frente fria aí que dizem que vai ser o cavalo, né? Vai ser uma coisa... Vai nevar no Rio de Janeiro. Faltava essa. O Rio não é propício a isso. É isso que eu quero dizer. O Rio não é propício. O nego vem de uma ideia. Porra, vai nevar. Você vai botar lá, porra, se ferrou, careca. Pode ser, cara. Pode ser. Mas, vamos lá. E ele foi observando exatamente, Alcântara, tudo em função do que a natureza propiciava. Ele não iria observar num cara moreno como eu. Seria mais difícil. Mas aí, quando ele olhou, com todo respeito, tá, Gabriela? Enfim. Quando ele olhou para a Gabriela, como uma europeia normal, que obviamente a pele dela é clara,
e chegando exatamente, saindo de um local, do habitat dela, indo ou para um outro. Pô, por que sua bochecha está vermelha? Por que a minha está vermelha? Tem a ver com a temperatura. Então, essas ideias, inicialmente, o estudo dos gases foram todos tirados da matemática, porque era meramente impossível eu afirmar que com a maior expansão, maior a pressão. Eu vou te apresentar isso na equação de Van der Waals. Van der Waals, ele errou, porque foi uma defesa de tese de doutorado dele. Mas ele apresentou isso, ó. E aí eu aponto, ó, tá errado ali, maluco. E que esteja errado. Qual é o problema de você ter uma tese de doutorado que você apresenta um erro? Ó, aquilo ali não pode, não. Não vá para lá. Então eram através de observações e tiravam da matemática. Tiravam da matemática. Você tinha exatamente, ora, sabe uma coisa que me retrata toda vez, hoje mesmo, né? Eu dou aula para um grupo de alunos que querem passar e não tem condições. Como é que se diz? É comunitário. E você imagina, né? A nossa educação é essa merda que você vê. E eu deixo gravado mesmo, e é uma merda. E aí eu falando assim, você imagina você explicar uma coisa que está muito fora da realidade da pessoa. E aí eu falei assim, você já viu? Olha como eu expliquei gases. Eu estou te respondendo, Alcântara? Eu estou acompanhando. Vamos lá. Eu quero ver onde você vai chegar. Tá. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Você imagina você explicar gás para uma pessoa que nunca viu na vida e que elas geralmente, né, assim, ela tem você tirar aquilo enraizado da pessoa é muito complicado. Então, ó, olha como eu explico gás para uma pessoa que realmente, assim, nunca viu e que, obviamente, eu não faria isso com vocês, como eu não fiz. Eu digo o seguinte, você imagina, sabe aqueles filmes em que o cara está em perigo e aí ele está dentro de uma sala, e aí a parede começa a se mover na direção dele. Imagina o seguinte, inicialmente o volume é V. Você acha que isso na época não foi feito? Não com a parede. Olha a relação aqui do volume e vamos fazer o seguinte. Ó, tá todo mundo dentro da sala de aula, né? Eu tenho aqui 20, eu fico de olho, tá, no número. Tinha 26, 28, tá 25. Vamos colocar 25 pessoas no canto do escritório. Márcia, Giovanni, Thaís, Gabriele, Isabela, Alemão, mais 17 pessoas. Todo mundo ali no canto. Aquela pessoa que está lá, exatamente na bifurcação, aqui, bem no cantinho aqui, ela está morrendo de calor. Isso são coisas inerentes da natureza. Porque você diminuiu o espaço, você aumentou a pressão daquela pessoa que está em último. Então você imagina se... Pode falar? Pode falar. Desculpa, professor. Você tá em outra câmera também? Ô, querido, tô aqui, tô ali, Ah, não. tô aqui, Eu só tô tô vendo ali. essa do Química Sem Grilo. Não tô vendo outra, não. Mas você tá assistindo a aula? Não, eu tô assistindo. É que você falou, Então tá, pronto. começou a mostrar alguma coisa, eu fiquei, ué, onde que ele tá? Não, tudo bem. Mas tá Imagina todo tranquilo. mundo no canto da sala. Show de bola. Tá, tudo bem. Então, ó, imagina isso aqui se movendo. Obviamente que você vai para trás. Imagina isso aqui se movendo. O volume é menor. Imagina isso aqui se movendo. O volume ainda é menor. É claro que tem a ver com espaço, que tem a ver com a pressão,
que tem a ver, porque aquela massa gasosa está toda confinada aqui, apresenta uma pressão maior. Além do mais, eu vou te responder exatamente por quê. Eu, essa semana, eu tenho 2 noites que eu nunca imaginei que eu iria passar por isso, tá? Eu nunca imaginei disso. A minha noiva, ela começou de sábado para domingo. Eu tô te respondendo, Alcântara. A minha noiva, de sábado para domingo, começou a tossir sem parar, sem parar, sem parar. E aí eu pensei, bem, o tempo está muito seco. Eu juro que 3 horas da manhã, eu não xinguei nunca, claro que não. A bichinha estava lá, tossindo, sem parar. Aí eu pensei, juro, nossa, o tempo está seco. O que a gente tem que fazer? Umidificar. Colocar um recipiente de água aberto. E aí no dia seguinte, quem se ferrou fui eu. Porque realmente eu senti isso aqui muito, muito seco. Muito seco. Essas observações é através da natureza. Umidade relativa do ar já existia naquela época. É outra coisa. E a umidade relativa do ar era uma coisa que era sempre calculada. Sempre calculada. Hoje a umidade relativa do ar está baixíssima. A probabilidade de chover hoje aqui no Rio de Janeiro é muito baixa. E o pior, vem o frio. Então foi através de pequenos objetos da natureza, clima, temperatura, a ideia inicial de calor, a ideia inicial que muita gente mistura calor e temperatura, a ideia inicial de massa gasosa, uma vez que eu tenho uma massa exatamente relacionada a PVNRT, chuva. Então, esses eram os experimentos porque você não tinha equipamentos eletrônicos na época. Tudo bem, Alcântara? Bem. Beleza. Então, olha aqui, pessoal. A partir dessa relação aqui, PVNRT, todo chamado na época era matemática. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um limite aqui. PV, pressão, volume, nRT. Isso aqui é igual a 1. Olha o que eu vou fazer. Eu vou definir para vocês o que é volume molar. Volume molar, mol, é a razão do volume pelo número de mol. O volume molar ele é representado por V barra ou Vm. Eu costumo colocar Vm. Eu vou deixar barra aqui, sobre RT. Se eu colocar um limite, pressão, volume molar, ó, já botei automaticamente M, RT, os gases ideais, isso é importante para sua prova, alemão, os gases ideais, eles apresentam um comportamento de baixa pressão ou média para a alta temperatura. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho baixa pressão, essa relação aqui tirando o limite é o que está próximo, isso aqui é igual a 1. Grilo, não entendi. Olha para cá, ó. Se eu coloco toda essa parte do segundo membro para o primeiro, isso aqui é igual a 1, porque é uma igualdade. Agora eu estou colocando o limite, então eu tenho que tirar a igualdade. Isso tende a 1. E por que tende a 1?
Se eu automaticamente colocar baixa pressão ou alta temperatura, isso tende a 1. Se eu analisar de forma separada, se isso aqui é baixa pressão, é porque eu tenho limites próximos a 0. Então, isso aqui tende a 0. Se isso aqui ocorre, se isso aqui ocorre a uma alta temperatura, essa razão aqui tende a 0. Ou seja, o que eu quero... Professor, Pois não. eu não entendi. O senhor pode repetir essa parte, por favor? Claro que eu posso repetir. Óbvio que eu posso repetir e farei isso agora. Não só você, como muitos. Então eu quero que você, que está com vergonha, para de ficar com vergonha e pergunta isso aí. Pergunta essa porra. Essa merda aqui é mais difícil que cinética, de termoquímica. É mais difícil. Peguei depois de anos Alcântara. Eu preciso dar um novo sentido matemático para ele. Desculpa. Eu tenho certeza agora, espero, né, que você entenda. E se não entender, eu vou de uma outra maneira. Desde o segundo grau de vocês, como é que os exercícios eram te dados? Eu vou escrever aqui o seu exercício do segundo grau. Um recipiente. Você não copia isso, não. De 50 litros, porque isso aqui já passou para você. Eu quero que você veja que isso que eu estou escrevendo é uma definição de gás ideal. O que é temperatura, gente? É o grau de agitação das moléculas. Pois é, eu estou assim, mas isso é uma definição microscopicamente, macroscopicamente. O que é temperatura? Olha, eu vou ligar o ventilador. Macroscopicamente, não há definição. Não existe definição para temperatura. Nossa, que doido pensar nisso. Pois é, né? Você, toda turma que eu pergunto, me responde isso. O que é temperatura? O que é calor? Mede a quantidade de calor. Há uma variação de temperatura e dependendo do material. Por isso que você tem, olha aí, ó, olha aí. Eu já vou botar isso aqui. Q é igual a MC delta T. Se há mudança de fase, a temperatura é constante. Tanto que não tem temperatura aqui. Calor é diferente de temperatura. Quantidade de calor é o que você tem. Você pode ter um saldo negativo. As pessoas mais magras têm uma propensão têm uma tendência a sentirem mais frio daquelas pessoas que apresentam maior massa. Beleza. Então, temperatura é diferente de calor. Calor mede a quantidade de calor. Quantidade de calor mede o calor exatamente de um sistema. A partir de uma variação de temperatura, do quanto microscopicamente as moléculas estão se agitando. Microscopicamente, porque a gente não vê. Macroscopicamente, o que é temperatura? Não existe definição de temperatura, como não existe definição de energia. A única coisa que você pode, pessoal da licenciatura e vocês bacharéis, torço para que vocês façam licenciatura, quando entrarem dentro de uma sala, virem e falam, olha, galera, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Temperatura macroscopicamente, energia, não tem como eu definir. A única coisa que eu posso afirmar é que ela é conservativa. Ponto, acabou. E aí, para não ficar mal perante a sociedade científica, nós definimos energia como a capacidade de produzir trabalho. Não está me falando porra nenhuma. Um recipiente de 50 litros apresenta 50 gramas de CO2. Sabendo
que este reator, recipiente, não está escrevendo recipiente, este demonstrativo, apresenta temperatura em torno de 27 graus Celsius, determine a sua pressão. Olha o que você fazia. Olha o que você fazia. CO2. 44 graminhas para cada 1 mol. Não era assim que você fazia? Essa é a massa molar. Pressão, P. Volume, 50 litros. Porra, é grande, hein? Olha o meu olhar clínico, que você ainda não tem. Olha como essa merda é difícil. Massa. 50. Dividido por 44. Simplifica. Você não corta nada. R. 0,08206 vezes 27. Olha para essa temperatura. Temperatura ambiente. A temperatura ambiente, toda a temperatura termodinâmica que você utiliza é 25 graus Celsius. 27, está próximo. Eu botei 27 exatamente para 273 ficar 300. Beleza. Pressão é igual. Essa pressão vai ser baixa. Essa pressão vai ser baixa. Ela tem que ser baixa. Porque o volume é grande. Não. Então eu não sei. Não, vai saber. Então eu ainda não acompanhei, foi mal. Olha aqui, presta atenção. Ó, eu tô falando que essa equação aqui, essa pressão vai ser baixa. E você já sabe, tudo bem. Não. Boa, Alcântara. O volume ele é fixo, é 50 litros. Você não vai mudar o volume. Ele é isotérmico. Essa pressão vai dar menos de 1 atm. E se der 1, alguma coisa, eu aceito. Olha o que eu vou falar para vocês. 0,08206 vezes 300. 300. Divide por 44. 0,56 atm. Eu tenho certeza do que eu vou te falar e você vai entender. Que esse gás, dentro desse recipiente, dentro desse reator, dentro desse vaso, apresenta comportamento ideal. Você quer ter... Grilo, eu quero ter essa análise clínica que você tem. Você vai ter agora. Temperatura ambiente. 25 graus Celsius. É uma temperatura alta para um aspecto microscópico. Coloca essa água que eu acabei de beber, que não está a 27 graus Celsius. Porque senão eu colocaria na geladeira. Gelaria um pouquinho, diminuiria a temperatura dela. Não quero beber essa água com uma agitação enorme das moléculas. 27 graus, meu amigo, eu ia para a praia. Então, eu boto na geladeira. Beleza. É uma temperatura agradável. CO2. Vamos brincar. E, obviamente, sempre com respeito. Não querendo mostrar. Não é isso. CO2, molécula A. Ligação covalente polar. Ligação apolar. Reagindo com a água, você vai formar aí um ácido carbônico. Ele é um óxido ácido. Ele é um anidrido. Ele forma H2CO3. Ele é uma molécula apolar. Ele apresenta uma geometria linear. Ele entra com uma facilidade absurda. Ele tem uma velocidade de difusão absurda. Está dentro de uma parede rígida. Uma massa que para gás é um pouco desprezível, mas tudo bem. E eu encontro uma pressão de 0,56, tá, Grilo? O que você realmente diz? Como é que você afirma que esse cara é ideal? Primeiro, ele não me deu o volume da partícula gasosa. Ele me deu o volume do recipiente, para começar o papo. Então você fazia isso tudo mecanicamente sem saber que... Mas você só utilizava uma equação. Mas você utilizava somente PV e NRT. Por que você utilizava somente PV e NRT? Porque foi a única que ele te deu. Esse
é o mal do químico do segundo grau, e critico mesmo, e o mal do físico. Para mim, e o Ludi conhece essa pessoa, eu já comentei isso com uma autoridade desse país. Para mim, eu vejo que gases não deveria ser um tema muito abordado pela física, mas ele precisa, por causa da termodinâmica, do ciclo de Otto, do ciclo de Carnot, que foi o Guilhom, e tudo bem, porque a física não utiliza a equação do virial, Ridley, de Van der Waals. Ele para no PVNRT e tá bom. E por que você numa indústria, você vai trabalhar na Bayer, na Merck, você vai utilizar a equação dos gases reais? Não. Para quê? Só se você quiser, sei lá. Por quê? Essa equação aqui, PVNRT, já me dá bons valores. Então vamos lá. Temperatura ambiente é um fator. Pressão abaixo de 1 atm. Quando eu digo 1 atm, é o nível do mar. Tá bom. Porque se eu tenho uma pressão muito alta... Opa! Então, se eu tenho uma pressão de... no máximo, isso é uma regra, tá? No máximo, 5 atm, eu posso considerar o gás com comportamento ideal. Primeiro. Segundo, temperatura não está alta. Bem, desculpa, está alta para uma molécula. Esse movimento aqui, ó. Está alta. Então é uma temperatura alta. Porque a sensibilidade de uma molécula é muito maior do que a nossa. 40 graus começa a incomodar a gente, pelo menos a mim, que eu não suporto calor. 27 graus, absurdamente uma molécula gasosa. Absurdamente. Ela está pipocando, meu amigo. 40 graus não preciso nem dizer, né? Segundo, ele não te dá o volume da partícula de CO2, porque tem como você calcular, e você vai aprender comigo como calcular a partícula do volume, o raio do volume, o raio da partícula gasosa do CO2. Tem como. Segundo, você não está levando em considerações as forças intermoleculares. E que forças intermoleculares são essas? É uma molécula polar? É dipolo induzido. Você não leva em consideração essa porra. Então você pode utilizar PVNRT. Olha que legal. Olha que legal. Agora sim, Alcântara. Agora sim. Agora sim, eu falo para você o seguinte. Que PV-NRT igual a NRT, eu vou botar para cá. NRT. Querida, volta a repetir. A ração V sobre M é volume molar. P, volume molar. RT. Como a pressão é baixa, isso aqui tende a zero. Oh, olha! 0,56. Ou, vou botar em outra cor. Ou, como a temperatura aqui é alta, isso aqui tende a zero. Como eu não tenho e não estou relacionando o A e o B, que vocês vão aprender logo mais, de Van der Waals, eu levo em consideração, e tá bom, eu calcular a pressão a 0,56. Griló, tudo bem, Alcântara? Sim, eu acho que sim. Beleza, show. Então, é o contrário, né? Se a pressão for alta ou a temperatura for baixa, aí vai tender a 1. Topíssimo. Vai ser real. Então, Notado. é porque você estava sem som, mas eu fiz a leitura labial. Então, eu vou... Se, estão me ouvindo?
Sim. Se a pressão for alta ou a temperatura for baixa, pensa no seguinte, temperatura muito baixa, você tem um processo de liquefação. Você tem um primeiro pingo do gás indo para o líquido. Real. É. E isso PVNRT não explica, o equilíbrio de fases. Não explica. Você não pode colocar PVNRT exatamente no equilíbrio de fases. Não pode. A gente faz ali um esforço, maluco. Porque eu não quero ter trabalho. Em pleno século XXI, ou até mesmo naquela época, o cara chegou, não quero trabalhar essa porra aqui, ó. Mas então eu posso usar a equação dos gases ideais para afirmar que um gás não é ideal? Posso. Que legal. Okay. Linda. Com todo respeito, linda. Se eu tenho se eu tenho... Claro, se eu encontro aqui uma pressão de 10 atm, eu tenho que ficar com a atrás da orelha. Essa pressão tá alta, porra. E aí o que a gente faz? A gente calcula a pressão do gás no modelo real. Pera aí. Essa porra aí. Não, pera aí. Então, quando você calculava um gás no exercício aqui, né? Aqui, 2 litros, porra. 2 litros vai ter uma pressão alta. Se eu fixar isso a 2 litros. É rígido. Não é móvel. 2 litros. 50 litros. 50 litros. 2 litros. É rígido. Esse é o comportamento. A pressão vai ser alta. Claro. Diminui pra cacete. 50? Eu encontro ali 12 atm, então eu não posso nem encostar, né? Vai explodir essa porra. Sai de perto. Sai de perto, porque... quando eu faço um exercício, seja ele para qualquer banca, quanto é que deu a pressão? 12, espera aí. Vamos botar um item aí para calcular a equação do gás real e fazer o erro cometido. Pressões para mim de 7, 8, 10 atm, eu já vou direto, eu já pego exatamente o A e o B de Van der Waals para ver o que isso vai dar. Aí você tem uma discrepância absurda. Então, quando você fazia os exercícios do Halliday, do Ramalho, Nicolau e Toledo do segundo grau. E não estou criticando não, tá? Mas você encontrava uma pressão de 50 atm, você calculou, deu 50 atm, pô, beleza, show, Brasil, vambora. Tá errado. Tá errado. Como é que você vai considerar, porra, uma pressão de 50 atm, é um reator, porra. Dependendo, marca esse prédio aqui, cara, de 11 andares. Marca a válvula aqui que sai aqui de gás. Que isso, pô? Muito maior. Sabe o que são 5 atms? Vocês têm noção do que são 5 atms? Vocês sabem o que são 5 atms? Não. Muita coisa. Não, é muita coisa. Então você vai fazer exercício para casa, vai colocar isso para massa. Não se esqueça, e eu vou te ajudar. É muita coisa, Tem que saber quanta coisa é. Olha aqui, ó. Só para você ter uma ideia. 50 atm, meu amigo. É a pedra da Gávea na sua cabeça. Você tá de sacanagem? Não. Tô de sacanagem, não. 50 atm vezes 1 atm é igual a 10 elevado a quinta. Tu vê que eu já tô com preguiça. Eu não vou botar 101. 325. Pascal. Então, isso aqui é 5 vezes 10 elevado a sexta Pascal. O que é Pascal? 1 Pascal é força por metro cúbico. E o que é força? Massa vezes aceleração dividido por metro cúbico. Isso aqui é massa. Massa. Dá para você calcular massa.
Isso tudo é igual a 5 vezes 10 elevado à sexta, maluco. Sendo que aqui a massa... Ah, tá. A massa, ó. Aqui, ó, é metro cúbico, desculpa. Aqui é quilo, metros por segundo ao quadrado, vezes metro cúbico. Aqui é quilo, tá? Então, para você passar para grama, você ainda tem que multiplicar por 1000. É muita coisa. Mas é muita coisa. E aí vocês começam a ter o entendimento de que as maiores catástrofes do mundo. Chernobyl. Qual foi a pressão do reator? Hoje você já tem, acredito eu, e espero, torço, que você já tem um olho clínico exatamente para ver o seguinte. Porra, 7 atmosferas. Pô, o reator ficava 1. O reator ficava 1 atmosfera. Ficava a atmosfera local. Se você tem dentro de um reator, dentro de uma panela de pressão, que chega a 3, 4 atm, porra, se aquilo ali explodir, vai dar merda. Só que hoje é muito difícil. Já teve gente que morreu por causa de panela de pressão explodindo? Já. Já teve gente que sim. Então tu vê, tem muita coisa. Bota aqui 5 ATM. Aqui só muda para 5. É muita coisa. E aí o que você faz na panela de pressão? Bota na água. Não acho muito ideia. Assim, eu tento uma explicação, né? A pessoa pega a panela, abre e bota debaixo d'água. Mas muita gente já morreu por causa daquela panela de pressão. Show. Lei de Dalton. Eu vou falar da lei de Dalton, lei de Amaga, e aí eu paro a aula para não ficar tão... Semana que vem eu vou prolongar um pouquinho, tá? Mas sempre o prolongar, nunca desrespeitando as normas que devam e têm que ser seguidas, porque aulas em vídeo, aqui realmente tem que ser 50% da capacidade da aula. Na verdade, seriam 3 horas, né? Lei de Dalton. Se alguém quiser ir ao banheiro, no seu banheiro, fique à vontade, que eu vou preparar o quadro aqui rapidamente, tá? Eu vou apresentar para vocês lei de Dalton e lei de Amaga. Não é muito utilizado. Mas você tem aí, vocês vão se deparar com algumas informações. Não vou cobrar em prova. Lei de Amaga. Mas eu acho interessante. Vai um concurso público aí. Petrobras, já vi. Deixa eu mudar aqui a cara. Tudo bem, pessoal? Está sendo esclarecedor? É fácil? Nada é fácil. Não gosto de dizer que nada é fácil. Questão ridícula. Não existe questão de ridícula, não, velho. Não existe questão ridícula, não, galera. Questão ridícula não existe, não. Ela, como diz o meu pai, torna-se menos difícil a partir do momento que você estuda. Mas nada é fácil. Tudo tem o seu suor. Ciência é uma coisa muito difícil. E eu tiro o chapéu para esses caras. Que no século XV, XIV, antes de Cristo, os gregos, os romanos, ficavam pensando, olhando, pensando. E se você
prestar atenção, toda prova, todo concurso tem uma questão direta ou indiretamente sobre gases. Eu posso fazer, eu ainda estou com aquela pergunta da Alcântara na cabeça, eu posso sim realizar um modelo matemático, né? Um modelo matemático, eu vou fazer isso na próxima aula. Um modelo matemático da teoria cinética dos gases. Porque quando foi formulada a equação dos gases ideais, eu gosto de chamar de equação de Clausius-Clapeyron, em que ele juntou exatamente os três processos. Processo isotérmico, temperatura constante. Então você tem P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ele ficou olhando isso aqui por algum tempinho, tá? Processo isocórico. Eu acho que o termo isocórico não é mais utilizado. É isocórico ou isovolumétrico. Tá? Então é V constante. Então você tem P1 dividido por T1. E o que é 1 aqui, né? O índice. P2 sobre T2. E o que é o 1 e o 2? É o estágio 1 e 2. Olha a termodinâmica aí. Olha a termodinâmica que nós vamos ver aí. E temperatura isotérmico, isocórico, isocórico, isovolumétrico, isobárico, né? O isobárico, através do barômetro que você mede a pressão atmosférica, e a pressão manométrica, que você calcula a pressão de um determinado cilindro, por exemplo. Tá? Então, você tem a pressão barométrica do barômetro, que mede a pressão do ar atmosférico, e a pressão manométrica, que você, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o manômetro. Está medindo exatamente a pressão daqui de dentro. E a pressão isobárica, depois eu tenho um negócio bem legal que me chamou a atenção há muitos anos atrás. E a pressão isobárica quando a pressão é constante. Então, você tem V1, T1 é igual a V2, T2. O que fez Clausius-Clapeyron? Na verdade, não foi Clausius, são dois. Clausius-Clapeyron são duas pessoas. Foi Clapeyron. Ele juntou isso aqui. Ele viu que pressão é inversamente proporcional ao volume. Quem estudou isso? Boyle e Mariotti. Charles, volume constante. Gay-Lussac, pressão constante. Ele juntou esses três. Então você quer fazer bonito numa prova, fazer apresentação bonita, aí futuramente eu espero, por favor, me convidem. Adoro ir a bancas de mestrado e doutorado. Adoro. Acho realmente uma das maiores vitórias do ser humano. É essa, é bonita, é emocionante, é de se chorar mesmo. Você quer falar bem, você quer... Olha aqui, ó, a partir do momento em que eu tenho o estudo de Boyle e Mariotti, uma temperatura constante, você desperta muita coisa na cabeça do aluno. Né? E aí você tem a pressão junto com o volume, a temperatura do outro lado, você tem que ter uma massa gasosa e você tem que ter toda... E preste atenção no que eu vou falar. Olha esse meu português que eu vou falar para vocês. Toda constante, pensa em qualquer outra fórmula, né? Você já está olhando para o R ali. Mas tudo bem, é válido. Toda constante é um fator de correção. Toda constante é um fator de correção. Vou botar outra fórmula aqui, ó. Quantidade de calor é igual a menos o K, a derivada da temperatura pela derivada do X, derivada da espessura. Isso aqui foi desenvolvido por Jean-Baptiste Fourier. Esse K aqui é o K da condutividade térmica do material. Eu preciso consertar, eu preciso ter um fator de correção, porque eu estou falando da área do material, eu estou falando da espessura do material, eu estou falando da variação da temperatura que ele sente, que ele tem uma sensibilidade. Não, eu não vou botar a mão nesse quadro, porque esse quadro está a 200 graus Celsius. Eu vou ter que sair da sala, porque o calor se propaga. Isso aqui está uma sauna. Força elétrica é igual a K módulo de K1. Desculpa, Q1
Q2 pela distância ao quadrado. Coulomb estudou exatamente isso aqui, olhando para a equação de Newton. Força é igual a gravidade, massa de 1, massa de 2, dividido pela distância ao quadrado. Olha aqui, ó. Coulomb olhou, ele deu uma olhada, deu uma bisoiada ali. Espera aí. Com as cargas. E Michael Faraday, olha Faraday foi sinistro. Se tem dois grandes caras que estudaram que você tem que tirar o chapéu, e quem diz não é o grilo, é um cara chamado Albert Einstein. Perguntaram para Einstein um dia: e aí, o que você, como é que é ser o cara mais inteligente do mundo? Ele sempre debochado, grosso, ele era um cara grosso, problemático. Ele virou e falou: olha, você tem que fazer essa pergunta ao Tesla, não é para mim não. E ele foi brilhante, né? Ele foi brilhante. Cara, você não tem que perguntar isso para mim. Você tem que perguntar ao Tesla. Tesla e Faraday. Faraday veio de uma família pobre, começou a ler aos 8 anos, teve a sorte, que para mim isso não é sorte, enfim, teve uma sorte de estudar, de trabalhar encadernando livros, mexendo com livros, consertando livros, e automaticamente ele começou a ler. Sem grego. Show de bola. Começou a ler. E todas as suposições dele, e aí você aprende em eletrólise, lise quebra eletrólise, elétron quebra do elétron, você tem exatamente as leis de Faraday, em que ele pega exatamente, né, o N, número de Avogadro, você pega, qual é o outro? A carga de um elétron, e você tira isso aqui, 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 1,60 vezes 10 elevado a menos 19, você tem exatamente, aproximadamente 96.500 Coulomb por mol de elétrons, que passa exatamente no sistema eletroquímico. O cara não fez uma conta. Uma conta. Uma, não fez. Isso aqui não foi ele, não. Ele fez tudo de cabeça. Lei de Dalton. Então, toda constante é um fator de correção. É assim. Então, eu tenho 3 gases aqui, eu vou terminar a aula. Então, eu tenho, ó, PV, nRT. Então, ó, o volume é o volume do recipiente. Opa! Então, como eu tenho o volume do recipiente, que é o somatório do volume desse, da pressão desse, eu vou levar em consideração que a pressão, desculpe, que o comportamento do gás ele é ideal. Então, eu tenho pressão, eu tenho o volume total, que é o volume do recipiente. Essa é a primeira suposição quando você estuda a equação dos gases ideais. Não vou levar em consideração o volume da partícula, eu vou levar em consideração o volume do recipiente. Então, eu tenho Na, Nb mais Nc, que multiplica R vezes T. Vou fazer a distributiva. NaRT, NbRT, NcRT. Está multiplicando o volume e passa para o outro lado dividindo. Volume. Isso aqui é a pressão. Passa a ser a pressão total, porque isso aqui é a pressão do A, se ele estivesse sozinho, é a pressão do B, se ele estivesse sozinho, é a pressão do C, caso ele estivesse sozinho. Obviamente que a pressão total é o somatório das pressões parciais. Eu levo em consideração isso aqui, quando eu falo que isso aqui é uma cópia de Newton, Coulomb copiou Newton, me incomoda realmente eu falar isso, porque dá a entender que eu estou diminuindo. Não, porque até para você observar isso é muito difícil. Mas que ele copiou. E lei de Amaga.
vou colocar em azul. Então, eu tenho pressão, volume, NART, NBRT, NCRT. A pressão, nesse caso, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. P. Isso aqui é o volume parcial. É o volume parcial. É o volume parcial. Então, o volume total é o somatório dos volumes parciais. Obviamente, eu comparando a importância hoje para mim, né? Para mim. E vejo isso no meu livro, por exemplo, de gases ideais, eu mencionei e fiz um exercício de Amaga. Então, aqui, a importância disso e disso, isso aqui é maior. Para mim. Porque quando eu falo em gás, eu já quero saber a pressão do bicho. A minha referência hoje, como professor, é a pressão e quanto é que está a temperatura? Ah, isso aí é gás ideal. Eu posso utilizar, sim, a lei de Dalton e a lei de Amaga para gases reais. Eu posso utilizar. Você vai abordar? Só se alguém perguntar. Mas, por que isso não é abordado? Por que isso não é colocado? Exatamente pelo fato de que a equação PV-nRT já me dá bons resultados. Porque se eu encontrasse para isso aqui, dentro de um cilindro de 50 TM, pô, bem, aqui é normal, né? Tanto que eu achei super interessante, na época, né, em que vão esses vendedores de gases, de cilindros, eles viraram e falaram, não, porque vocês sabem, né, eu era um estudante, né? Vocês sabem, né? Aí eu olhando para a cara dele, eu não sei se eu sei, mas vamos lá. Você só realmente interrompe, vamos supor que isso aqui estoura. Sai gás absurdamente. Como é que você vai parar isso? Alguém sabe? Já aconteceu. Alguém sabe? Não? Não tem como parar. Ele vai acabar com o Instituto Federal. Ele vai acabar com a USP. Acabou, ó, estourou um cilindro de argônio, novinho, maluco, sai de perto. Não tem como separar. Se você tentar parar, você vai morrer. Ele vai passar por cima de você. Porque a vazão é tão estúpida que, obviamente, aquilo ali é um foguete. Olha. Eu acho que é isso. Professor? Oi? Posso só uma pergunta para finalizar? No caso, por exemplo, se a gente fosse usar a lei de Dalton para calcular a pressão da atmosfera. A gente sabe que na atmosfera, por exemplo, existe muito mais nitrogênio do que oxigênio, né? E aí a gente poderia desprezar... No caso, esse não é um bom exemplo porque ainda tem bastante oxigênio, mas o que eu quero dizer é, se a gente tem um sistema que tem muito mais de A do que de B, ou muito mais de B do que de A, eu posso desprezar aquilo ali? Dependendo de quem você... Você não pode desprezar o A2 perante o N2, porque são dois majoritários, mas eu posso desprezar, não menosprezar, desprezar, por exemplo, o argônio, o SO2, não, o argônio, que tem traços, 0,0015. Sim. Até porque a ideia, você me fez lembrar uma coisa e eu vou te ouvir. Olha, aqui eu tenho Na, NB, NC. Olha o que eu vou fazer. Na, NB, NC. Isso aqui é igual a quê? É o número de mol total. Concorda comigo? Como é que eu provo isso? Show. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que é total? Não tem como provar. Tem, claro que tem. Se eu pegar isso aqui, ó, e dividir pelo número de mol total, isso aqui é 1. Eu vou chamar isso aqui de fração molar de A, fração molar de B, fração molar de C é igual a 100%. E aí, você pode menosprezar. Vamos supor que B seja N2, 70,10.
78,1. 0,78. E aqui o O2. 209. O que vai sobrar aqui? 0,001. Por isso que a gente, toda vez que a gente faz o cálculo, por exemplo, da combustão, a gente quer colocar ar na combustão do metano. A gente tem que colocar N2. Então a gente tem que calcular o número de mols para N2. Você acaba desprezando. Você pode botar orgone? Pode, mas a sua estequiometria vai ser... tem uma, se você fizer, eu sei de cabeça, se você fizer com CH4 mais O2 dando CO2 e 2 de água, se você levar em consideração 20,9 de O2 e 78,1% de N2, você encontra 18 mol, 18,84 mol de N2. Então você tem CH4 mais 2 de O2 mais 18,84 de N2. Do outro lado, eu vou ter CO2 mais 2 de água e vou ter exatamente o que entra é igual ao que sai, né? 18,84 de N2. Pô, se você colocar argônio, vai ficar mais, entra 0,003 mol. O que é 0,003 mol de argônio? Você pode menosprezar. Topíssimo. Foi lindas. Semana que vem. Desculpe passar um pouquinho da hora, 3 horas. Eu entro 3h15. Eu não queria estar na reunião. É muito bom dar aula. Passarei tudo que eu sei aqui, que é pouco, perante o universo, para vocês. Semana que vem, eu vou explicar gás real e a gente já fecha gases. Já entro. Quem sabe exercício. A gente pode fazer exercício. Tá? Vocês têm aí o meu livro. Vocês têm aí o PDF do meu livro. Não fico chateado, o mundo é pirata, vocês podem passar meu livro para quem vocês quiserem. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Lúdia. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado às pessoas que vieram assistir, eu berrando. O sucesso é nosso, cara. Esse ano tu vai pro Ito e você vai lembrar de mim. E... um beijo em todos, tá? Giovanni, grande abraço. Obrigado aí por todos. Tchau, professor. Boa Obrigado. tarde. Boa semana que vem. Se Deus quiser, Kovac. Sim. Boa reunião. Beijo. Nossa, muito tempo que alguém não me chama pelo sobrenome, hein? Eu adoro chamar a pessoa pelo sobrenome. Mostra respeito, mostra tudo. Eu assim, meu pai... Eu conheci meu pai é médico, né? Então sempre foi Dr. Grilo. Grilo. Tem que tomar cuidado com o sobrenome, né? Eu aprendi com um grande homem que diz o seguinte, cuidado, o grilo pode ser positivo ou negativo. Se você é um bom profissional, louvores para você. Agora, é fácil lembrar. Grilo, aquele filho da mãe? Deixa eu desligar aqui, né? Eu também não prestei atenção. Saía da chamada, né? Pronto. E aí é isso, sabe? Grilo é o quê? É de origem italiana? Italiana, meu pai é italiano. E aí eu faço questão. Quando as pessoas me chamam de Alexandre, ainda tá gravando? Ih, peraí. Eita porra, peraí. Beleza. Sair da chamada. Agora acho que saiu. Pra mim tá aparecendo o ícone aqui no canto. Enfim, depois eu vou tentar fechar. Tem que parar, senão não para. Tá, deixa, eu não tenho nada para esconder pro governo, para ninguém. E sou a favor de tudo que se fale, tudo que, enfim, a gente está no mundo. Enfim, senhores, meu sobrenome é Grilo pelo meu pai, fiz questão. E quando eu tive que ir numa empresa, quando eu trabalhei, as pessoas chamam pelo sobrenome, que eu acho muito mais porque você dá respeitabilidade à família da pessoa. Né? Esse é o pensamento europeu. Seu pai é italiano. Eu sou do velho continente. Eu amo
E um dia, quem sabe, eu quero ir para lá. O meu pai, ele também, assim, entre família, a gente se trata por sobrenome. Sempre, esse sobrenome é do meu avô, né? E se trata assim. E eles na Europa, eles conhecem todo mundo pelo sobrenome, sabe a nacionalidade, sabe tudo. Tem que ser. Cara, pelo sobrenome, ele sabe de onde que você veio e tudo. É isso aí, parente. Assim, Todo mundo. verdade. Ok. Tá bom, semana que vem, Grilo. Obrigada, tá? Valeu, obrigado você. E aí, Lud, gostou? Gostou, velho? Espero que tenha gostado aí. Que bom. Eu gosto de tratar exatamente essa questão da história, sabe? Eu acho que... E prende o aluno, né? Prende o aluno, sabe? Aquela coisa de... O cara fica ligado. Ele fica ligado de que realmente tudo que ele aprendeu tá errado. Yeah. Exatamente. E isso motiva, né? Pode ser, bem, eu sempre, quando eu termino uma aula aí, eu vejo que tem, quase 30 pessoas. Não funciona. Mas isso eu aprendi no cursinho, né? Até hoje, em curso, eu aprendo muito, muito. Sabe? E quando eu falo, eu vou mostrar para vocês, e adorei quando a Alcântara, né? Tenho certeza que ela saiu, top, gostei. Tu mostrou que realmente é 100%, entendeu? Eu acho isso legal. Eu acho isso muito bom. É isso, meu amigo. Eu quero ganhar dinheiro também. Entendeu? Vamos ver o que vai. Com certeza. É isso aí, Lud. Trabalhando demais, cara. Trabalhando demais. Tem que ser rentável. Tem que ser rentável. Também tem que parar. Velho, grande abraço. Fica com Deus. Obrigado. Até semana que vem, velho. Outro enorme obrigado por todo o carinho e respeito. Valeu. Sempre.